nesse espaço. Porque aqui ele vai trazer um exemplo de caso e um exemplo de descaso, tá? Justamente essa rua, então, logo depois, ela virou uma rua de passeio e ela lembra, então, as casas do período da Belle Époque, né? Que são casas, então, né, com esses frontões, né, justamente, com estilo Art Nouveau. Jonathan, vocês sempre falam Art Nouveau. Lembra da música lá do Djavan? Eu sempre falo quando você não sabe o que é o Art Nouveau. Lembra lá da música do Djavan? Art Nouveau da natureza. Não tem uma parte que fala assim, Art Nouveau da natureza, né? Então lembra sempre que esse Art Nouveau, ele sempre vai tratar relações também com a natureza, né? Ela sempre vai trazer essas questões de ondulação, essas questões de frutas, de flores, né? Essas questões de plantas, né? Que vai trazer sempre também essas, cuidado aí com a rua, essas questões então dessa natureza. Lembra aí, olha, casas altas, né? Porões baixos, janelas, para que não tinha ventilador, não tinha eletricidade nessa época, então o vento precisava entrar, né? Justamente por esses janelões, né? E justamente fazer então a ventilação das paredes que até então do piso, que até então era de madeira, né? E aí então fazia com que a casa tivesse então essa arborização, essa ventilação, né? E aí um detalhe interessante é o que não se fazer. Do outro lado, né? O Júnior até no último roteiro tirou umas fotos. Aqui nesse local existia um belo exemplar de estilo raio que o parta. O que é o raio que o parta, né? É justamente um contra-estilo arquitetônico, né, que veio contra então esse estilo do Art Nouveau, né, que vem justamente com os pedaços, né, de azulejos, né, que se faziam então pequenos raios ou pequenas formas de animais, né, e aí existia então o estilo raio que o parta, né. Inclusive, né, a Jadilha ali está com um vestido, né, do raio que o parta, né. E aí tem todas essas questões, então. E esse estilo, né, do raio que o parta é um estilo daqui, é um estilo nosso, né. E a gente, na época, não valorizou, muita gente não valorizou, né, porque o que a gente valoriza? O que é de fora, né, como diz a nossa música, né. A gente valoriza o que é de fora, né. E aí então tem todas essas questões também que a gente vai agora lá para então pro Casarão do Boneco, que já está ali o professor Cicenato nos esperando, tá bom? Na entrada, cobrança só na na saída. Olha aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro dar uma reunida aqui fora rapidinho. E aí vamos entrando. Deixa eu abrir esta porta. Capaz de valer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem chegar primeiro ganha a sombra. Olha, tem sombra Com a aqui, sombra é ó. mais caro, viu? Ó, tem sombra aqui. Vamos reunir aqui, ó, também. Ó, Com a sombra é só R$50. Deixa eu... Consegue entrar, né? Jonathan, meu plano. Olá, bom dia a todas, a todos. Olha só, eu sou o Cincinato, tá? A gente vai começar aqui por fora, que lá atrás, no anfiteatro, o sol tá mais forte do que aqui, não tem sombra nenhuma, tá? E aí a gente vai começar com o Paulo Nascimento dando uma palavrinha sobre o casarão, o que é o casarão, o que é isso daqui, o que é que isso representa para nós aqui dentro da cidade, esse casarão que é o Casarão do Boneco, tá? Então, em primeiro lugar, sejam bem-vindos e bem-vindas ao casarão.
Paulo, por favor. Bom dia, tudo bem? Reiterando aqui, reforçando, sejam bem-vindos. Quem já veio aqui, seja bem-vindo de novo, bem-vinda. Aqui é o Casarão do Boneco. Essa casa, estava ouvindo mais ou menos ali a conversa lá adiante, mas essa casa é mais ou menos do final do 19, dos últimos anos ali, iniciozinho do 20, bem início mesmo, tipo 1903, por aí. Essa casa dessa época, ela foi, antes da gente chegar aqui, ela foi de 2 famílias, e a gente pegou essa casa da segunda família, foi a família que viveu mais. É uma família que ainda mora aqui nessa vila, tem uma parte que mora nessa vila aí. E aqui virou o Casarão do Boneco, primeiro do grupo Embush Teatro com Bonecos, que é o grupo de teatro que eu faço parte, esse aqui. E gradativamente a gente foi entendendo que a casa que a gente queria que fosse um espaço só de teatro, de animação, precisou abrir espaço para outras formas de fazer teatro, não só teatro, mas de outras formas de artes cênicas, porque a cidade não acolhe a quantidade de produção cênica que a cidade produz. Ela mesma não dá conta de acolher os artistas, lugar para produzir, para criar espetáculos e para apresentar. Os teatros públicos são caros para a gente, então a maioria das pessoas que fazem artes cênicas da cidade não acessam os teatros públicos porque é caro. Então acessam os espaços alternativos. Foi a maneira que a gente conseguiu para sobreviver. A gente é um grupo de teatro que existe desde 1996, de teatro com bonecos. Quem não conhece, a gente fez a coisa mais conhecida que a gente fez na vida foi o programa Catalendas da TV Cultura do Pará, que ficou, a gente fez por uns 10, 12 anos, tem mais de 100 episódios, foi praticamente todo produzido aqui nessa casa. E aí, assim, a gente vai fazer uma voltinha aqui dentro, vai fazer um circuito que a gente vai passar por dentro dessas salas aqui, tá? E a gente, depois daqui, a gente segue até o anfiteatro, que é lá no fundão do quintal, e a gente sai por aqui, tá? A gente faz essa volta. É isso, sim? É isso. É isso. Então, vamos passar o microfone. Vamos entrando. Podem entrar e ficar à vontade, tá? Isso. Aquele pequeno. O João está lá para dentro. Vai beber água. Deixa eu pegar ele. Vou entrando. Certo? E vocês, tudo bem? Tudo bem? Olha, bora assim devagarzinho a gente vai andando, eu vou falando para quem vai conseguindo ouvir assim, tá mais próximo. Todas as salas para fazer teatro, para fazer artes cênicas. Ninguém mora nessa casa, apesar da gente ter um lugar que é uma hospedaria. De vez em quando um de nós dorme aqui, ou a gente hospeda algum artista que vem, passa pela cidade, gente do interior, gente de outro estado que vem para algum evento ou para apresentar. Aí apresenta, se hospeda aqui. Aí se hospeda aqui. O que eu faço? Seguro? Pode ser, se eu quiser, eu posso. Ele grita, né, quando a gente pega nele. E aí, assim, então a gente vai circulando aqui dentro é sala de tralha, quem consegue. Aí a gente sai nessa porta bem aqui do ladinho, pode me seguir. Aqui dentro a gente guarda o acervo técnico. Todas as salas são bagunçadas, tá? Aqui nessa sala direto, vocês vão passando e olhando, é só uma bagunça de acervo técnico, som e luz, equipamento de som e luz. Aí a gente vem para essa outra sala aqui. Aqui. Isso. Essa sala aqui, hoje a gente está chamando de Teatro Tiago Ferradaz, que é uma das pessoas daqui da casa, que é uma das pessoas da área técnica de iluminação. E como ele é a pessoa que mais se atraca aqui, a gente começou a chamar esse lugar com o nome dele, Teatro Tiago Ferradaz. Mas ele está vivo, tá? Muito vivo, inclusive. E aí, a gente faz apresentações, era um sonho original, transformar esse espaço num teatro de bolso, como a gente chama. A ideia original é tirar esse piso aqui e a gente trabalhar lá no fundo, ter toda essa altura, ter o rudimento, como se fosse um teatro mesmo. Ter o rudimento e tal. Mas por enquanto, desde que a gente está aqui desde 2003, a gente ainda não teve condição de fazer isso.
Se vocês vão olhar a casa, os detalhes da casa, vocês vão ver 300 problemas, certo? E atrás desses 300 problemas, mais uns 900, certo? A gente não tem grana, imagina, grupo de teatro. Quer dizer, eu esqueci de dizer para vocês que hoje o Casarão abriga 7 grupos, mais ou menos. Tem umas 13, 14 pessoas. Mas ninguém tem grana para dar conta de um patrimônio desse. É caro, não é qualquer coisa que a gente pode fazer. Para vocês terem uma ideia, antes a gente tinha algum desconto de IPTU, por exemplo, porque era uma casa, mas o forro começou a cair. Olha para cima, se vocês olharem para cima, não tem forro. E era um forro lindo, gente, lindo, todo desenhado, rendado, lindo, lindo. Aqui e naquela sala. Caiu o forro, as partes que sobraram a gente ia pegar, era só aquela casca de tinta, não tinha mais nada dentro. A gente resolveu tirar. Quando a gente pediu o desconto do IPTU no ano seguinte, a gente quase foi multado, entende? Porque o forro caiu, certo? E quem é que tem grana para fazer um forro do jeito que era, né? Da mesma maneira a fachada, a gente levou 20 anos para reformar a fachada. A fachada está bonita, mas até agora a gente não conseguiu pintar, por exemplo, né? Então é grana. Se vocês verem o corredor, a gente já reformou inteiro uma vez e a cozinha uma vez, mas ele já está deteriorando. Foi a primeira coisa que a gente fez na casa. E o telhado a gente mexe todo ano. E se vocês olharem para o telhado, ele está todo defeituoso já, né? E aí um dos sonhos originais era esse espaço aqui, que seria um teatro de bolso para ser teatro de boneco, né? Aquela coisa que cabe uma plateia pequena para um espetáculo de coisas pequenas. Mas, de verdade, não conseguimos fazer, mas a gente realizou o outro sonho, que era um anfiteatro lá no fundo, e a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos seguindo. Oi, pronto, não tá tendo. Com relação a goteiras, Muitas goteiras, gente. Se vocês olharem as paredes, todas escorrem água. Aqui, ó, marca de água. Essa esquina aí entre o corredor e a sala, eu digo até que algum arquiteto precisava se debruçar aqui para criar um ambiente que absorvesse a água. Não fosse um embate entre a água e a construção. Porque todas as descidas aqui se juntam nesse canto. Aí a calha não aguenta, e é um defeito crônico. Quando a gente chegou aqui já existia, e as pessoas que moravam aqui diziam assim, não, a gente mexia nisso periodicamente. Digo, então tem que ter um arquiteto que crie um ambiente aqui, com planta, que absorva a água, isso fique aberto. Tem alguém que precisa que alguém pense nisso. já foi feito algum projeto para ser enviado para a prefeitura para Vários. solicitar a revitalização do espaço? Vários. Qual é a alegação? A alegação, a principal, não tem grana, primeiro que não tem edital para isso. Quando tem, é um edital de empréstimo, né? Ou seja, a gente vai fazer um compromisso e vai ficar pagando uma grana que a gente não tem, por exemplo, né? Então a reforma a gente conseguiu, por exemplo, com emenda parlamentar, que é uma coisa que leva um ano e meio, entra na conta do Estado, né? Porque havia Secult, e aí veio pandemia, a gente perdeu uma emenda parlamentar porque ela sumiu dentro do cofre da pandemia, por exemplo. A gente espera que tenha sido, né? Que ninguém tenha desviado, né? E quando rola atividade aqui, qual é a forma de arrecadação? Se é contribuição, tem algum valor? Várias maneiras. Tem a maneira Vocês ouviram a pergunta? A forma de contribuição. Então, a gente cobra ingresso, dependendo do espetáculo, ou a gente faz uma coisa que a gente chama de pague quanto puder. Dependendo do evento, a gente prefere o pague quanto puder, porque a gente consegue acessar, dar acesso para quem não tem recurso de verdade. Porque quem faz teatro não tem dinheiro, precisa desse ingresso, mas a população não é remunerada para consumir cultura, né? No máximo vai no cinema, paga o Spotify, né? No máximo, e paga um Netflix. E acha que isso é cultura, né? A maioria da população entende dessa maneira. E ir ao teatro, né? Então a gente acha que o Pague Quanto Puder é uma maneira de popularizar, de atrair as pessoas do entorno, a família que vem com 3, 4 filhos, né? Muito mais em conta você pagar quanto você puder, né? Do que ter um ingresso fixo. Vamos lá? Todas as salas são algum ambiente. Aqui, por exemplo, a gente deixou as janelas abertas para vocês irem olhando. É um ateliê e todos são bagunçados, tá? Esse é um ateliê de construção de objetos, tá? De adereços, objetos de cena, tá? Essa segunda sala aqui é o ateliê de costura. Talvez seja mais organizadinho hoje, mas até sexta-feira estava caótico, tá? Essa sala é uma sala de transição. Ela é agora a sala de tralha. É só tralha, né? Tudo é tralha.
é uma sala de tralha dos espetáculos de todos os grupos que estão sendo aqui, dos espetáculos que estão em cena, acontecendo, tá? Uma parte está aqui, outra está com a galera lá apresentando. Essa sala aqui. Acho que era bom você dar o nome de quartinho da bagunça. Quartinho. Que tá todo Mas aí todos os quartos vão ser quarto da bagunça. Qual não Aqui seria? vai ser a nossa nova hospedagem, que era nesse quarto, a gente transferiu para o quarto menor, a gente está em processo de arrumação. Foi uma secretaria, aquele lugar de administração, que hoje é um espaço obsoleto. Não sei se alguém usa ainda um espaço chamado secretaria nas empresas, nas coisas de trabalho, porque está tudo na nossa mão agora, né? Não precisa de um espaço de verdade. Então esse espaço foi ficando obsoleto, essa coisa de arquivo, quadro de planejamento, tudo foi ficando obsoleto. O quadro veio daí. O quadro é daí, ele é fixo, ele foi preso. 10 anos a gente usava ele fazendo planejamento aí. Ah, sim. Certo? Aí Hoje ficou se preso torna lá. obsoleto. Não tem muita função. Aqui é outra sala de tralha, aqui está quase todo o acervo, uma parte do acervo do Catalendas, de cenário e tal. E Senta que lá vem história. algumas cenas, tá? Aqui, tudo isso era um banheiro só. Esse espaço todo aqui era um banheiro só. Não sei para que precisava de tanto banheiro, mas tinha um banheiro só, era tudo isso. Aí a gente transformou em 2 sanitários, pia, um lugar para tomar banho, né? E um outro lugar para guardar tralha. Aqui é a cozinha. Palavra-chave é tralha. Né? Palavra-chave é tralha. É tralha. Ó, gente, agora, aqui a gente vai chegar aqui na cozinha, não sei se o pessoal lá de trás está me ouvindo. Aqui na descida, na minha esquerda aqui, no jardim, tem uma escada caracol arriscada, um corrimão que é cenográfico, tá? Então, de verdade, não confiem no corrimão, tá? E tomem muito cuidado com a escada. É verdade, o corrimão é de um espetáculo da escola de teatro que aconteceu aqui no ano passado e eles deixaram um corrimão. Mas é cenográfico, já está até se desmontando. Aí vão descendo e vão pegando aqui o lado do olha, pra cá. que é uma teatro. Só para pegar um Ainda muito. rápido. Aí de vez em quando pintava as dores de fora e tal. Já não vou. Isso é mais né? Esperando ela também. Esperando ela que manda o roteiro pra casa. Olha a Assunção, Fábio Assunção aí, ó. Olha a Assunção. Essa aqui é? É, Fábio Assunção, que é daqui. Aí tem uma outra lá que é Prefeitura. Que legal, ó. Durante a noite, quando chove também, a gente fica impossibilitado. Já teve uma cobertura, isso aqui há um tempo atrás, ali, aqui, ali nas pontas saíam, era toda uma estrutura de toldo. Tinha um pessoal dentro do casarão, né, um grupo que trabalhava com circo, com atividades circenses. Então essas atividades aconteciam aqui nesse local. Mas lá no período da pandemia, a gente ficou sem ver aqui um tempo bem grande. Um dia nós chegamos, a lona já estava rasgada, né? E o preço para recuperar a história era muito alto e assim, era melhor tirar a estrutura, que era de ferro, já estava enferrujando, para não ter mais problema na frente. Nós tiramos tudo. Se alguém tiver interessado em patrocinar fazer a cobertura aqui no casarão, estamos abertos, né, Paulo? A gente traz o pessoal para cá que dá sempre. Será bem-vindo. Isso, tá? E é isso, o casarão é isso, existe uma... acredito que existe uma relação do casarão com a cidade muito grande, né? Ele é um espaço que acolhe grupos diferentes que vêm de cidades diferentes, do próprio estado e de fora do estado, para apresentar por aqui também. A gente tem essa relação, né? O Paulo mostrou para vocês lá
o camarim, que acho que falaste quanto alojamento também para grupos daí de fora, né? E assim, isso acredito que é importante porque a gente acaba formando rede, acaba formando relações diferenciadas com os grupos aqui da cidade, né? Uma coisa importante também dizer, existe uma relação de integrantes do Casarão do Boneco juntos à própria UFPA, né? Eu sou habitante do Casarão, é assim que a gente se chama, né? Eu sou habitante do Casarão e também trabalho na universidade. Paulo é habitante do Casarão e também é professor na universidade. Aníbal Pacha também é professor da universidade. Adriana Cruz também é professora na universidade. Então, assim, todos estão ligados às artes, mas também ligados a uma instituição de ensino superior, no sentido de que a gente também utiliza esse espaço para pensar academicamente essas relações. Eu acho que isso é importante da gente fazer, né? É utilizar essa prática artística para pensar o fazer cultural da cidade, tá? E o Casarão está aberto, fiquem atentos às redes sociais, aí a gente tem Instagram, tem Facebook, e aí vocês vão ficar sabendo das nossas programações aqui, tá bom? Jonathan. Uma salva de palmas, então, para pessoas. Inclusive o Ensinato, né? Nosso professor formou tanto eu quanto a Ana Paula. Tá me formando, na verdade, eu estou na última disciplina com ele, né? Espero que eu passe. Vai depender da tua postura hoje aqui, né? E formou vários geógrafos também, né? No decorrer aí da caminhada, né? O professor Paulo também, muito obrigado por nos receber. A gente sempre gosta de vir aqui justamente por também, como eu falei para vocês, às vezes a gente passa dentro do ônibus, né, no carro, né, e aí acaba não percebendo esses patrimônios que muitas vezes ficam totalmente despercebidos às vezes, né? E aí a gente faz o quê? A gente tenta mostrar para vocês essas nossas realidades, né? E aí agora, quando vocês passarem por aqui pela 16, vocês já sabem que, se vocês não gravarem o casarão, mas pelo menos vocês sabem, algum desses casarões aí tem um teatro bacana lá dentro, a gente foi e tal. E aí é bastante interessante a gente também ter essa memória afetiva, né? Talvez quando a gente passe pela rua a gente não observe tanto, né? Aqui é a casa do estudante da UFPA. Toda a casa do estudante da UFPA? Sim. Aqui, antes de ter a casa do estudante da UFPA em frente ao portão 3 da UFPA, né, que ela é bem recente, então existia essa casa aqui, né, que a frente dela é pela São Francisco, né? Mas vocês podem reparar, né, em todo o estilo desse casarão também, né,
ele vai, né, ter esse estilo também dos casarões da época, com o estilo, como eu falei para vocês, esse ar novo tardio também, né? E vocês vão reparar nos jardins, né, que existiam então, né, as casas existiam em relação também à questão dos jardins. Por quê? Porque se você parar para pensar, um detalhe interessante que a gente vai ver, que também a Ivna e a Ana Paula também, elas vão nos relatar, né, depois nas próximas paradas, é a questão dos prédios. Vocês já repararam que, olha para lá, não tem prédio. Olha para cá, tem prédio. Por quê? Né? Porque para lá não tem prédio e para cá tem, né? Aí, isso vai ficar lá na fala da Ana com o Felipe, lá, o porquê não tem prédio, né? Para essa banda de lá. Né? E aí, são outros detalhes interessantes que vocês vão vendo também, que são as fachadas das casas, e vocês vão vendo, né, as eiras, as beiras e as trieiras, né? Tribeiras, que representam então as questões financeiras das casas. Logo então vocês vão ver que são detalhes arquitetônicos os quais vão demonstrando essas questões das casas. Inclusive, se vocês forem perceber, esses detalhes na parte de cima são então as platibandas. Olha aqui, olha. Esses da olha, está 1922, acho que é 22, talvez. E aqui outros detalhes dessas casas aqui vão então fazer esse detalhe arquitetônico de pessoas então que tinham um poder aquisitivo. Se você tinha uma platibanda mais bonita como essa aqui do Balari, você tinha um poder aquisitivo maior. Se você tinha uma platibanda só mesmo fechada, sem detalhes, você tinha um poder aquisitivo menor. Vale lembrar que quem morava aqui era quem tinha poder aquisitivo menor, mas não significa que era pobre, né? Porque também existia a alta riqueza e a média, né, e a baixa riqueza, né? Então as pessoas que também moravam aqui nesse perímetro, elas também tinham acesso, como eu falei, ao trem, né? Então eram várias outras questões. Essa casa aqui à frente ela já traz então o modernismo, né? Essa questão do modernismo dentro da cidade de Belém. Aonde começou então essa questão do modernismo? Vamos lá, vamos lembrar. Aqui no vestido da Rainha. Prédios, essas coisas assim. Aonde? Presidente Vargas, Palácio do Rádio, né? Ali os hotéis, o Grande Hotel, essas coisas. Então, o que acontece? Começou-se também a modernização da cidade, e a partir daí então as casas elas tomaram outro tipo de rumo. Eu já não vou mais fazer casa com tantos detalhes, eu já vou fazer casas com detalhes mais modernos, com azulejos ou ladrilhos mais modernos, né? E aí vem então esse novo modelo de casa, tá? Agora a gente vai parar ali no Largo do Redondo para a gente falar um pouco da Rua das Mangumbeiras, né? Vamos lá. Lembrar esse período, né, então dessa questão dessas uniões, né? E logo depois então vem essa questão militar também, logo depois nesse período da ditadura, então vem se trazendo essas questões de nomes militares também para as ruas. Tamandaré, né? Então, outra rua também. Então essas ruas elas vão ganhando esses nomes justamente por essa questão militarista que vem desde lá da Praça do Arsenal de Maria, tá bom? Então a gente vai parar agora lá na Tamandaré, né? E aí a gente faz a nossa próxima fala, tá bom? Vamos lá.